Você vai abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de número 8 até o versículo 23. Eu não sei se você sabe, mas todas as palavras ministradas aqui, as recentes, muitas das antigas, além de textos, artigos, vídeos diversos, fotos, muito do que tem acontecido aqui na igreja e muito do que vai acontecer, estão tudo no site www.comunidadepaz.org.br. Você pode ouvir a palavra, pode indicar a palavra, pode recomendar para alguém que você conheça e queira que ouça, e você pode também ter a palavra. Se você quer para você, dar de presente para alguma pessoa, em breve a gente vai ter condição de te dar o CD no final do culto, mas por enquanto ainda não temos. Se você falar, gostei da palavra tal dia, eu quero, é só você falar com o pastor Robson, que a gente providencia a palavra para você, em CD. E, além disso, você vai estar em breve tendo um novo site da igreja, que já está quase pronto, com muitas coisas novas, porque a gente está preparando realmente para o que Deus vai fazer em nível de Brasil. Por isso vai ter um site muito bom, interativo, muito moderno, onde você vai ter muitas coisas interessantes lá. Depois você confere. Então abra aí comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos 8 e versículo 23. O texto você já conhece. Eu já preguei ele, citei ele aqui há poucos dias. Mas Mateus capítulo 13, versículo 8, diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Agora o 23, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. 100, 60 e 30 por um. Eu quero falar hoje, na palavra dessa noite, a respeito dos segredos da boa terra. E eu quero falar especificamente dentro desse contexto em que o texto foi escrito, dentro do contexto em que Jesus falou essas palavras ao povo dele, aos discípulos dele, ali naquele momento específico, especial, onde ele ministrou essa parábola. É interessante que, de tudo que o Senhor falou de importante, ele abordou a realidade da existência de 4 solos diferentes. E quando ele falou desses 4 solos, ele não estava se referindo a uma análise geológica de um terreno qualquer. Não era análise de um terreno, mas ele falou do terreno, do coração, como um geólogo, como um engenheiro agrônomo ou ambiental fala de um terreno qualquer. Porque na prática, para Deus, tudo é uma coisa só. Porém, com o homem ele trata de uma maneira especial. Ele criou um paralelo entre o coração e a terra, para falar como ele trata essa dinâmica do relacionamento com ele. Assim como um agricultor olha para o solo e diz: esse solo é bom, esse não é bom, esse solo é bom para determinada cultura, esse não é. Da mesma maneira, Deus olha para os homens e diz: esse solo é bom, esse não é, esse vai dar fruto, esse não vai, esse vai glorificar o meu nome, esse não vai. Então Jesus aborda dessa maneira para mostrar para a gente que existem pessoas cujo coração é terra fértil. Isso é muito interessante. Existem pessoas que o coração delas é terra fértil, que a vida delas é terra fértil. E eu creio que eu estou olhando para elas aqui nessa noite. Quem aqui crê que é uma terra fértil, diga amém. O amém foi assim, meio arrastado. Quem crê que o seu coração é uma terra fértil, diga amém. Amém. E é interessante que Deus
olha para você como uma terra fértil, embora ele saiba que no meio de um grupo existem pessoas que o coração não é uma terra boa. Ele diz que existem 4 tipos de terreno. Um é a terra entre os espinhos, a terra à beira do caminho. É aquela terra pisada, é aquela terra dura, que foi pisada muitas vezes. Não tem coração assim? Foi pisado, 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 foi endurecido, e nada consegue penetrar esse coração. Ele conhece o meu e o seu coração, e ele sabe que existem pessoas que o coração, ou que a vida delas, é como a terra à beira do caminho, aquela terra que foi pisada, aquela terra que passou por muitas dificuldades, por muitos problemas emocionais, por muitos conflitos de relacionamentos. É um tipo de terra que a semente não consegue penetrar. Ela é lançada e rapidamente a águia vem, o diabo vem e rouba a palavra, porque é uma terra pisada. Diga comigo assim: o meu coração não é uma terra pisada. Eu sou terra boa. Amém. Você crê nisso? Existem também, a Bíblia diz, aqueles que são terras ocupadas por espinhos, que eles já sugaram toda a vitalidade da terra, ou talvez ainda haja vitalidade na terra, mas a semente que germina ali, ela não pode crescer. Ela até nasce, ela nasce rápido, como numa terra boa, mas tem muita coisa que sufoca a semente. E aí, você sabe que a Bíblia está falando especificamente a respeito de pessoas que não conseguem deixar a palavra crescer no coração delas por causa dos cuidados do mundo, da fascinação pela riqueza, de todas as cobiças e vaidades que tomam conta da pessoa. Ela abre mão da palavra que foi semeada no seu coração por causa de um desejo, de uma cobiça, de uma busca qualquer que ela tem. Se ela tiver que escolher entre uma coisa e outra, ela fica com a outra e deixa a palavra de lado. Por isso a semente não nasce. Em palavras simples, é aquela pessoa assim, a palavra falou o coração. Ah, mas eu não consigo liberar perdão para o fulano de tal. Eu gosto mesmo de jogar na Mega Sena. Meu negócio mesmo é enganar, é trapacear, é dar o tombo em fulano de tal e não sei o que e tal. Por isso, a semente não vai germinar. Ou ela pode germinar, mas ela não vai prosperar, ela não vai crescer. Ela nem chegará a multiplicar e a produzir frutos, porque os espinhos vão sufocá-la antes da hora. A Bíblia fala também do terreno que é aquele que é pedregoso. Esse terreno pedregoso também é terra boa, de certa forma, só que é terra superficial. São aquelas pessoas que demonstram quebrantamento. São aquelas pessoas que demonstram interesse. São aquelas pessoas, não, beleza, conta comigo, estou disposto, Senhor. O que o Senhor quiser pode contar comigo, desde que o Senhor não precise muito de mim. Né? Estarei aí orando todos os dias, desde que não seja necessário. Vou contribuir, desde que não seja mais do que 10 centavos. Né? E se for pressionado, até uns 20 centavos dá para sair. Né? Eu ajudo, mas desde que ninguém abuse demais, porque se eu ajudar uma vez, né, eu contribuo, por exemplo, para carregar o banco daqui para ali, mas se pedir segunda vez, eu vou embora. Então são pessoas, queridos, que Deus nunca vai conseguir fazer alguma coisa na vida delas, porque a terra delas está forrada por baixo de pedras. Nesse texto, a Bíblia não diz que há cura para o terreno à beira do caminho. Ele não diz que há cura para o terreno que tem espinhos, e nem que há cura para o terreno pedregoso. O que ele diz é o seguinte: existe um terreno que é bom, e nesse a semente cresce, germina, frutifica. Então cabe a cada um de nós saber que tipo de terreno somos nós. Porque Deus não falou que vai tirar espinho, Ele não falou que vai moer pedra, e Ele não falou que vai arar terreno à beira do caminho. Ele só disse que tem um que é terra boa. Plantou, nasce, multiplica e produz a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então olha bem, o Senhor identifica nesse texto
aquela pessoa que é a terra boa, como sendo aquele que ouve e compreende a palavra que foi ministrada. Quem é terra boa? Quem é a terra boa desse texto aqui? Quem é a pessoa que se qualifica como terra boa? É aquela pessoa que ouve e entende e compreende. É aquela pessoa que ouve e fala: eu entendi o que Deus está falando comigo, eu vou fazer. É aquela pessoa que escutou a palavra e falou: não, entendi, beleza, conta comigo, Senhor, estou indo. Não é aquela pessoa que fala assim: eu não sei o que o Senhor quer dizer com isso não, Senhor. Me inclui fora dessa. Estou fora. A Bíblia diz que são pessoas que ouvem e compreendem. Eu lidei com algumas pessoas ao longo do ministério, pessoas que você pensava que elas estavam entendendo e elas não estavam. Às vezes eu me lembro de uma pessoa que eu aproximei dela e investi nessa pessoa porque eu acreditava que ela poderia ser um pregador. Aí essa pessoa ficou muito chateada comigo e saiu falando para todo mundo que eu estava fazendo aquilo para humilhá-lo, que eu estava fazendo aquilo para diminuí-lo. Eu sabia que ele não era capaz, eu estava querendo fazê-lo passar vergonha. E eu estava lá toda semana sentando, lendo a Bíblia com ele, ensinando ele a observar como é que era o texto e tal. E a pessoa ficou extremamente chateada comigo por causa disso. Então Deus fala o seguinte: olha, uma terra que não compreende o que eu falo, uma terra que não ouve o que eu tenho a dizer e não tem capacidade de compreender, não é terra boa. A terra boa é aquela que ouve e entende. Mas e se eu não entender, pastor? Pergunta. Senhor, não entendi bem, o que o Senhor quer falar exatamente? Porque eu preciso entender, porque eu quero frutificar. Vocês estão entendendo o que é uma terra boa? É aquele tipo de terra que tem interesse em compreender, porque ele sabe que a semente é boa, ele sabe que a semente tem poder de transformação, e ele não vai sair sem entender, porque ele quer que a palavra semeada no coração dele hoje frutifique amanhã. Ele quer que a palavra semeada hoje mude a história dele amanhã, mude a história dela amanhã. Vocês estão entendendo o que é uma terra boa? Quem aqui é terra boa, diga amém. Amém. Ele diz que a terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. O que é a palavra? A palavra, de acordo com a Bíblia, de tudo que ela pode representar, a Bíblia diz que, prioritariamente, aqui nesse contexto, a palavra é a semente lançada. Então pensa no seguinte: a palavra é uma semente. Semente só tem uma finalidade. Semente só existe para reproduzir uma espécie. Não é assim? É para isso. Semente não tem outra finalidade. Imagina uma pessoa que diga: olha, eu vou fazer um armazém de semente, vou ficar milionário. Não vai. Se essa semente não for plantada, se ele não a vender para que alguém a plante, ela não vai mudar a história dessa pessoa. Então, quando Deus diz a respeito da palavra, Ele diz: olha, a minha palavra é uma semente, é a melhor das sementes, é uma semente poderosíssima, e o seu coração é a terra. Eu pego a minha palavra, que é a semente, e planto no teu coração, e o teu coração germina, e quando o teu coração germina, acontece mudanças na sua vida, de acordo com a semente que é plantada. Daqui a pouco eu vou te falar. Olha bem, a palavra, a Bíblia diz que ela é um martelo, que esmiuça a pedra. Deus não diz que Ele vai quebrar a pedra, mas se Ele precisar quebrar a pedra do coração de alguém, a Bíblia diz que a palavra é o martelo, que esmiuça justamente a pedra. Então, se Ele precisar fazer isso, Ele já tem a palavra. Ele vai batendo, vai ministrando, até que você que não entendia comece a entender. Até que você que não queria comece a querer. Até você que não estava disposto a ir, comece a querer ir. Porque a palavra martelou o seu coração e te habilitou para isso. A Bíblia diz que a palavra é fogo. E o fogo queima o... Queima o espinho. Não queima o espinho? Então a palavra é fogo. Aí Deus não falou que vai queimar o espinho, mas se a palavra é fogo e você não conseguiu entender, não compreendeu e ainda resistiu, Deus libera a palavra e ela, como fogo, entra em você e queima o espinho. E aí
você se qualifica. A Bíblia fala também que a palavra é espada de 2 gumes, de 2 fios. E ela tem poder de penetrar ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e revelar as intenções mais secretas do coração de uma pessoa. É por isso que às vezes a pessoa está aqui na igreja e ela fala: eu vou sentar quietinho, não vou me apresentar, não vou dizer que sou visitante, ninguém me conhece, eu estou aqui escondido, isolado de tudo e de todos. Aí de repente a palavra começa a martelar lá onde ele está, começa a falar lá na alma dele, a palavra começa a queimar o coração dele, começa a arar o coração dele, e de repente coisas que ele não contou para ninguém, a palavra começa a revelar. Tem gente que chega na igreja e fica morrendo de vergonha e fala: é a primeira vez que eu chego aqui e já contaram a minha vida para os outros. O pastor já está aí contando para todo mundo e o pastor nem sabe com quem que ele está falando. Mas na verdade é porque a palavra é fogo que queima o espinho. A palavra é fogo que é martelo que esmiuça a pedra. A palavra é espada que penetra o coração e revela os segredos, as intenções do seu coração. A Bíblia diz ainda que a palavra é espírito e é vida. A palavra, ela não é algo morto. A palavra não é uma formulação de uma frase, não é um conjunto de letras que foram organizadas de maneira adequada para se parecer palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus é viva, como uma semente é viva. Você lança ela na terra e ela germina, a palavra é lançada no seu coração e ela muda completamente o seu coração. Por que isso é importante, pastor? Eu vou te dizer. Imagine que você seja a boa terra. Imagine que você esteja diante da palavra de Deus como boa terra. De repente você ouve a palavra. Aquilo que você escuta da palavra ganha vida quando entra no seu coração. E de repente aquilo começa a se multiplicar. Você está aí sentado e eu começo a falar alguma coisa. Eu estou até te preparando para ouvir a palavra. E você começa a ouvir e de repente aquela palavra que parece que foi solta por acaso, ela começa a entrar no seu coração. E de acordo com isso, imagine que a palavra de Deus é muito ampla. Imagine que a palavra esteja sendo pregada, por exemplo, vamos imaginar uma palavra sobre poder, por exemplo, sobre perdão, sobre prosperidade, sobre um chamado, sobre o Espírito Santo, sobre coisas desse tipo. A palavra está sendo pregada e de repente eu falo que Deus vai liberar poder. Aí essa palavra entra no seu coração e você começa a receber poder. Poder para quê, pastor? Poder para testemunhar, poder para expulsar um demônio, poder para curar um enfermo. Mas não só isso, poder para conquistar, poder para estabelecer coisas que antes você não tinha, poder para administrar, poder para gerenciar. Às vezes você está dirigindo uma empresa e ela está indo para o buraco. Aí a palavra é liberada no domingo à noite sobre poder. Aí esse poder entra no seu coração e de repente você recebe um novo ânimo. Começa segunda-feira, toma uma decisão, dá certo. Toma mais outra, dá certo. Faz uma outra coisa, dá certo. O que foi isso? É a palavra que entrou no seu coração no domingo, que começou a germinar na segunda. Se você continuar nutrindo essa palavra, ela vai começar frutificando a 30, a 60 e pode chegar a frutificar a 100 por 1. Porque essa palavra é poderosa. Imagina que você chegou aqui com o coração triste, está com raiva de uma pessoa, está com ódio, está decepcionado, está em crise com alguém. Aí a palavra foi sobre perdão, né? A palavra sobre perdão, e você detesta mensagem sobre perdão, mas ela entrou no seu coração. E aí você entendeu, é comigo que Deus está falando, é para isso que eu vim aqui. Aí ela começa a germinar, e aí ela começa a frutificar, e quando chega no outro domingo, você não só já pediu perdão, não só já perdoou, mas já recebeu até bênçãos, por causa daquela palavra que cresceu no seu coração. É disso que a Bíblia está falando. A palavra é liberada no seu coração, e ela não pode morrer na tua alma. Existem muitas palavras, querido, que não mudam a história das pessoas, é porque
A águia vem e rouba a palavra. Às vezes vem o espinho e sufoca a palavra. Mas se o seu coração é terra boa, quando a palavra for liberada, você toma a palavra como sua e diz: eu recebo essa palavra, eu vou prosperar em nome de Jesus, meu casamento vai ser restaurado em nome de Jesus, a porta financeira vai se abrir em nome de Jesus, eu vou passar nesse concurso, eu vou entrar nessa universidade, eu vou gerar essa criança no nome de Jesus, porque a palavra liberada, ela produz frutos. Amém. Entendeu a palavra, né? Veja bem, se você vem na igreja de segunda a segunda e fala assim: bonita palavra do pastor, aí alguém fala: mas o que mesmo ele falou? Sabe que eu não sei, mas foi bonita, foi linda, mas você não lembra a palavra, então perdeu. Diga comigo: perdeu. Tem gente que perde porque não pega a palavra. Então a palavra, ela vai germinar em você se você abrigá-la no seu coração, se você entender essa palavra, se você ouvir essa palavra, porque de tudo que eu estou falando aqui, entenda uma coisa: Deus vai falar algo com você. Talvez a mensagem inteira vai ser apenas uma frasezinha para você, e com essa frase você vai sacudir a sua semana. Você vai tomar decisões, você vai ver coisas acontecendo na sua vida. Eu estava um dia num culto, meio desanimado, assim, meio jururu, sabe? Naquele dia assim, cansado, cabeça meio doendo, e tinha que pregar logo depois. Então eu sentei lá e fiquei lá: oh meu Deus, só podia voltar antes de eu ter que pregar, que aí eu não precisaria nem pregar. Mas de repente, eu estava lá assim, nem prestando atenção no culto. Aí uma pessoa começou a falar umas coisas, e eu atinei, abri as orelhas espirituais, né, os ouvidos espirituais, abri e comecei a prestar atenção. Deus está falando, e se Deus está falando, Ele pode falar comigo. Aí de repente, tudo que foi sendo falado, uma parte foi para mim. Quando aquele negócio entrou no meu coração, a cabeça parou de doer, o ânimo renovou, e eu preguei cheio de unção, porque aquela palavra me alimentou naquele momento. Você está entendendo? Então a palavra, ela pode frutificar assim, ó, rapidamente no seu coração, se você a compreender e a abrigar no seu coração. É por isso que tem gente que pega a caneta e anota, tem gente que fica prestando atenção. Você sabe, se você for inteligente, querido, você nunca mais vai ficar dentro da igreja mandando mensagem de celular para o amigo, para não sei quem, enquanto a palavra é ministrada. Você vai ficar atento, porque Deus pode te dar uma palavra aqui que pode te deixar milionário. Deus pode te dar uma palavra aqui que pode te ensinar a lidar com seu filho. Deus pode liberar uma palavra aqui que pode te dar uma ideia que vai mudar a sua história profissional, pessoal, conjugal, em qualquer área que seja, porque a palavra que sai da boca de Deus, Ele próprio diz: não volta para mim vazia, antes de cumprir o propósito que me apraz. Então, se você vem à igreja, você tem que receber a palavra e ser transformado por ela. Então, se a palavra, nessa noite, soltar alguma coisa para você, pegue, porque o fruto vai depender apenas do tipo de semente que for liberada. Se for sobre fé, você vai receber fé. Se for sobre prosperidade, você vai receber prosperidade. Se for sobre cura, você pode ser curado. Não importa qual seja o tema da mensagem abordado, aquilo que Deus liberar, se você pegar de acordo com a sua necessidade, você pode receber fé para ver milagres na sua vida. Quando a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, quando a palavra está sendo ministrada, você pode ouvir a palavra de Deus para você e ser transformado por ela. Então nós vamos ver alguns exemplos práticos dessa verdade na vida de alguns personagens bíblicos. A primeira pessoa que me chama a atenção na Bíblia é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, uma pessoa que foi, na verdade, um gigante da fé. Mas antes ele não era assim. Eu chamo o apóstolo Paulo do Bin Laden do primeiro século. O apóstolo Paulo, ele gostava de matar crentes. Ele gostava de torturar crentes, de obrigá-los a negar Cristo. Ele era uma pessoa terrível, extremamente violenta, sangue frio. E ele vivia disso, de torturar crentes, para que ele negasse Jesus.
Só que aí a Bíblia diz no capítulo 9 de Atos que ele se converteu. E quando ele se converteu, algumas coisas aconteceram com ele. A primeira coisa que me chama a atenção é que Paulo não era uma pessoa qualquer. Paulo tinha o que perder. Paulo tinha muitas coisas que perder. O orgulho de Paulo era algo assim que ele dava muito valor para ele. Paulo era hebreu, Paulo era fariseu, a mais alta seita religiosa daqueles dias. Era o povo que se considerava os mais santos, os mais certos, os mais fundamentados. Ele era de uma linhagem rica, ele era intelectual, ele era um cara assim de um gabarito impressionante. E quando ele se converteu, ele precisou descer do pedestal. E tem muita gente que quando tem que descer do pedestal, elas fazem as contas e fala o seguinte: olha, não vai dar para ser crente, eu vou ser seixenoê, ou então eu vou vou participar de uma seita oriental qualquer aí, porque eu posso continuar do jeito que eu sou e não preciso abrir mão disso. Mas quando você chega no reino de Deus, algumas coisas você tem que substituir por outras melhores. Só que muita gente não considera essas coisas melhores. E a Bíblia fala que no capítulo 3 de Colossenses, ele fala quem ele era, a linhagem que ele era, ele fala da pessoa que ele era na sociedade, mas a Bíblia diz que ele, sendo tudo aquilo, ele considerou tudo que ele era como refúgio, por causa da sublimidade de Cristo. O que aconteceu com Paulo, queridos? A palavra entrou no coração dele, de tal maneira que ele falou assim: eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão de tudo que eu formulei no meu intelecto para perseguir os cristãos, eu abro mão das minhas teorias platônicas, eu abro mão das minhas teorias de Aristóteles, eu abro mão da minha visão de mundo, eu abro mão do padrão de vida que eu carrego até então, eu abro mão de tudo isso e vou me declarar publicamente diante de toda a sociedade que me admira, que Jesus, esse Galileu, é o Senhor da minha vida. Isso é uma loucura. E ele fala assim: esta é a loucura da pregação, quando o intelectual reconhece um Galileu, o Senhor da sua vida. Essa é a loucura da pregação, quando um intelectual rico, da alta sociedade, olha para a cruz de Cristo e vê naquela agonia, naquela dor, naquele sofrimento todo, a salvação para a sua vida. Mas a Bíblia fala: aquilo que os homens têm como loucura é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. A palavra germinou no coração de Paulo. Ele que era esse tipo de gente, que matava gente, agora ele estava começando a ser transformado por essa palavra que entrou no coração dele. E lá no capítulo, em 1 Coríntios 9, 26, ele começa dizendo o seguinte: olha, eu recebi um propósito para mim. Ele fala: eu não ando como que desferindo golpes no ar, eu não sou uma pessoa sem direção, sem propósito, sem visão, mas eu tenho metas, eu tenho planos, eu entreguei a minha vida a esse plano. E ele começa a mostrar que o Evangelho na vida dele produziu no seu coração um propósito, gerou no coração dele um senso de propósito. E lá em 2 Coríntios 5, versículo 14 a 17, ele fala o seguinte: olha, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e nós, os que vivemos, não vivemos mais para nós, mas por Ele que por nós morreu e ressuscitou. Sabe o que Paulo diz? Ele fala: olha, a palavra que foi plantada no meu coração germinou. Eu matava crentes, agora eu ganho pessoas para Jesus. Eu perseguia os cristãos, agora eu sou perseguido por causa de Cristo. Eu odiava esse Cristo, agora eu sou apaixonado por Ele. E a história de Paulo, todos conhecem. Ele tornou-se um grande conquistador de almas em toda a Ásia, em toda a Europa, lá dentro do contexto de Israel. Ele se tornou um instrumento de Deus, e até hoje ele é realmente uma pessoa que continua influenciando o mundo através do que ele escreveu. Então, queridos, tudo isso acontece quando a palavra germina em nosso coração. Se ele não tivesse deixado essa palavra entrar no coração dele, ele teria morrido ali e tudo teria acabado. Mas ele fez história porque a palavra foi germinada em seu coração. Uma outra coisa que me chama a atenção, um outro personagem da Bíblia que me chama a atenção, é a viúva de Sarepta, que está em 1 Reis, capítulo 17, versículos
de 9 a 24, eu não vou ler, apenas vou te citar a história. A Bíblia fala dessa viúva que morava na costa mediterrânea, ali próximo a Samaria daqueles tempos. E essa mulher era uma viúvazinha pobre. Elias era um profeta, e você sabe, você conhece pastores, profeta come muito, não é verdade? Você leva um pastor para comer na sua casa e ele sabe dar o prejuízo, né? Haja boi, haja doce, haja sorvete, né? Então a Bíblia fala que houve um juízo de Deus sobre Samaria. A terra ficou debaixo de uma seca durante 7 anos. Por 3 anos e meio Elias esteve, por esse período ele esteve numa fonte que lhe dava água, que lhe dava alimento, e ali ele estava bem. Mas chegou um período, queridos, nessa metade dos 3 anos e meio, não foram 7, nesse período ele teve que ir para casa dessa viúva. Deus fala assim: olha, vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te alimentasse. Aí ele vai para a casa de uma viúva. Pensa bem, na lógica de qualquer ser humano, uma viúva pobre, que não tem nem onde cair, morta, não pode alimentar nem ela mesma, e muito menos um pastor, um profeta. Concorda comigo? Não tem lógica para mim e nem para você. Mas Deus falou: vai para a casa da viúva, porque eu a ordenei que te sustente. Aí ele chega na casa da viúva, porque ele estava bem alimentado, bem nutrido, saudável. Aí senta: boa tarde. E ela: boa tarde. E normalmente quando o profeta chegava na casa de alguém naqueles tempos, era algo perigoso. Faltou ela perguntar: o que eu fiz? Deus mandou te avisar que eu vou morrer, e você veio aqui me dar a notícia, eu vou morrer hoje e tal. Todo mundo tinha medo quando o profeta chegava. Até hoje tem gente que assusta um pouco quando o pastor bate na porta da casa dele, né? O pastor bateu a campainha: ah, meu Deus, será que falaram alguma coisa? Será que falaram das últimas panelas que voaram? Será? Sempre alguém tem uma certa preocupação. E Elias então senta na mesa dessa mulher, e a Bíblia diz que ele pergunta: o que você tem em casa? Ela falou: tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de farinha e um pouco de azeite na botija. Eu vou usar para fazer um bolinho, vou comer com o meu filho e nós vamos morrer. Não temos nada. E ele falou assim: faze exatamente o que você disse, mas antes de você comer e o teu filho, dê primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor: a farinha na tua panela não vai acabar, e o azeite na tua botija não vai faltar, até o dia que o Senhor fizer chover sobre Israel. Ele liberou essa palavra. A mulher poderia pegar a palavra ou não. A Bíblia diz que ela foi lá, fez o bolo, preparou, arrumou a mesa e falou: coma, profeta. Porque ela sabia que uma palavra de Deus na casa dela era mais importante do que um bolo, porque a palavra poderia transformar aquela farinha e aquele azeite em bolo até o dia que Deus quisesse. E aí foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia diz que durante todo aquele período não houve fome na casa dessa viúva. Você consegue crer nisso? O amém é só a misericórdia de Deus, né? Esse amenzinho, amém. Mas entenda o seguinte: Deus é poderoso para fazer isso baseado na palavra dele. Então ele não permitiu que faltasse na casa dessa viúva, mas só que um pouco depois a situação piorou, porque o filho dela morreu. O filho dessa mulher morreu e a situação dela piorou. E ela então vem até o profeta e fala: qual foi o meu pecado para o meu filho ter morrido? Porque sempre que acontecia uma calamidade, alguém dizia: deve ter sido algum pecado que eu cometi que trouxe esse mal. Aí o profeta falou: não tem pecado nenhum, me dá seu filho aqui. Havia uma promessa de Deus na casa dessa mulher, havia uma palavra impetrada na vida dessa mulher. Deus disse que não deixaria faltar nada na casa dela. Essa palavra estava empenhada no mundo espiritual. Ele pega aquele rapaz e deita aquele rapaz sobre o eirado da casa, e a Bíblia diz que ele ora algumas vezes, depois ele deita sobre ele, e deita de novo, e ministra a vida sobre ele. Daí a pouco o rapaz ressuscita. Ela pega aquele filho e ele pega o filho e leva até a sua mãe, e a Bíblia diz que ali
a coisa foi restaurada. Veja bem, queridos, entenda o seguinte: tudo na nossa vida pode ser restaurado. Deus pode tanto prover o sustento, quanto prover a ressurreição. Ele tanto pode prover o sustento para a sua vida pessoal, espiritual, psicológica, emocional, financeira, como Ele também pode ressuscitar o seu relacionamento. Ele pode ressuscitar os seus sonhos. Ele pode ressuscitar a sua esperança. Ele pode ressuscitar o seu chamado, se você deixar a palavra que foi liberada germinar no seu coração. Foi isso que essa mulher fez. Foi isso que ela fez. Ela recebeu a palavra, embora fosse pobre, embora só tivesse um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas ela recebeu a palavra e não apenas se alimentou todos aqueles dias, mas viu outros milagres, porque a palavra não se multiplicou apenas para o sustento, ela se multiplicou para a ressurreição. É disso que a Bíblia fala: 30, 60 e 100. 30 dá para sustentar, 60 dá para sustentar muito bem, mas 100 dá para ver milagres inimagináveis. Você crê que Deus pode te visitar com milagres grandiosos essa semana, queridos? Você crê nisso? Porque a palavra está sendo empenhada. Deus está liberando a palavra na sua vida. Olha, aquele pouquinho de farinha que você tem lá, aquele pouquinho de azeite que você tem para se manter, Deus está liberando palavras para dizer para você: você não vai morrer por falta de farinha e nem por falta de azeite. Você não vai morrer por falta da presença de Deus, nem por falta do sustento de Deus, porque Ele vai multiplicar na tua vida essa palavra em nome de Jesus. A Bíblia fala em Atos 19, versículo 19, a respeito dos irmãos de Éfeso, os cristãos de Éfeso, lá da região da Grécia. A Bíblia fala que quando Paulo foi pregar naquela cidade, ele estava vindo de outra região, ele pregou na sinagoga durante 2 anos, e o povo se mostrou resistente, e ele continuou pregando. Chegou um momento que Deus começou a fazer milagres extraordinários, porque a palavra, ela vai sendo liberada, ninguém vai querendo, ninguém vai aceitando, só que a palavra vai penetrando, a palavra vai preparando o terreno, até que os milagres começam a acontecer. Então é por isso que você não pode desanimar. Talvez você chegou aqui hoje a primeira vez, ou talvez você tem pouco tempo que está buscando a Deus. Não aconteceu nada comigo. Continua deixando a palavra ser liberada no teu coração, porque a palavra vai construindo no seu coração uma condição para que a semente germine na tua vida. Então a palavra foi liberada e os milagres começaram a acontecer. Aí tinha um indivíduo chamado Seva, que tinha 7 filhos, e os 7 filhos deles viram Paulo fazer milagres e falaram: opa, vou fazer também. E aí eles viram o endemoniado e chegaram para ele e falaram assim: eu esconjuro-vos em nome de Cristo a quem Paulo prega, sai desse homem. Aí o demônio falou assim: opa, eu conheço Cristo e conheço Paulo, mas vocês quem são? O diabo ficou em dúvida, e a Bíblia diz que o diabo avançou nele. Avançou nos 7, arrancou a roupa deles, e eles saíram pelados. Não conseguiram ter êxito, porque Deus não atende a teatro, Deus atende a palavra dele. Mas os milagres continuaram acontecendo. E aí a Bíblia diz que naquela região havia muitos místicos, pessoas que praticavam artes mágicas, que gostavam de literatura, de livros que ensinava bruxaria, ensinava macumbaria, coisas da Grécia. E aí a Bíblia diz que aquele povo todo, depois de ouvir a palavra tantas vezes, entendeu a palavra. A palavra entrou no coração deles, germinou, e a Bíblia diz que eles pegaram todos os livros que eles tinham, todos os aparatos da magia, tudo que eles tinham relacionado ao misticismo. A Bíblia diz em Atos 19, 19, que eles juntaram tudo e deu uma soma aproximada de 50 mil denários, que é equivalente a 138 anos de trabalho de um trabalhador rural. 138 anos de um trabalhador rural. Veja bem, por que isso aconteceu? Por que eles abriram mão da magia? Por que eles abriram mão dos livros? Por que eles abriram mão de todos aqueles aparatos de espiritismo e de magia? Sabe por quê?
Porque a palavra germinou no coração dele. Sabe por que muita gente se converte e não consegue largar o cigarro, não consegue largar a cachaça, não consegue largar o adultério, a mentira, o mau caráter, o mau caratismo, não consegue mudar de vida? É porque a palavra ainda não germinou. Mas a hora que ela germinar, querido, você larga qualquer coisa por causa de Cristo. E eu creio que isso não apenas vai acontecer com alguma pessoa que aqui está, mas vai acontecer com parentes seus, com amigos seus. A palavra que você está falando, a palavra que eles estão vendo na tua vida, vai começar a espalhar, e já está sendo espalhada, e ela vai começar a germinar, e vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Você vai ver milagres na tua casa. Se você crer nisso, diga amém, em nome de Jesus, amém. E para terminar, tem um monte de exemplos aqui, mas eu vou terminar com o último aqui. Eu falei dele hoje de manhã rapidamente, e vou falar mais rapidamente agora, mas numa outra perspectiva. A Bíblia fala de Jó. Jó era rico, muito. Ele seria a pessoa mais rica de Viçosa seguramente, mas não apenas de Viçosa. Jó, naqueles dias, ele era o homem mais rico do mundo. Mas não apenas o mais rico, ele era o mais querido. As pessoas gostavam do que ele falava, as pessoas sentavam para escutar a sua palavra, as pessoas gostavam de aprender com ele. Ele também era uma pessoa que tinha o respeito dos mais velhos, dos mais jovens, era uma pessoa de conceito na cidade, no país onde ele vivia. Jó era um homem crente, que tinha comunhão com Deus, que tinha intimidade com Deus e que tinha uma família muito abençoada. Tudo na vida dele era abençoado. Ele tinha fazendas, tinha casas, tinha animais, tinha muita coisa. Depois você pode ler o livro de Jó para conhecer a história dele. Mas é interessante que ele perdeu tudo. E normalmente você encontra pessoas que perderam tudo no cemitério. Elas dão um tiro na cabeça, elas pulam da ponte, do prédio, elas entram em pânico quando percebem que a esposa não está mais do lado, que os filhos já não estão mais presentes, que o dinheiro já não está mais na conta, que ninguém a respeita mais, que não há honra mais em lugar nenhum, que ninguém quer estar com ela, que ninguém deseja ouvi-la mais, ela não tem ambiente na terra e se mata. Muita gente faz isso. Mas é interessante que Jó, depois que ele perdeu tudo, foi que ele ficou 2 vezes melhor. Depois que ele não tinha mais nada, foi que ele ficou 2 vezes melhor. Sabe por quê, queridos? Porque no meio daquele tumulto todo, Deus falou com ele. E aquilo que Deus falou com ele, em vez de abatê-lo, em vez de jogá-lo no buraco, em vez de fazê-lo desistir, construiu no coração dele o que ele precisava para sair daquela situação e ver aquela palavra frutificar. A Bíblia diz que assim como a luta veio e tirou tudo dele, de um dia para outro a bênção veio e restaurou tudo, porém em dobro. E a Bíblia diz que a honra, o prestígio, a família, os bens, tudo que ele tinha, ele recebeu em dobro, exceto os filhos e a mulher, porque Deus é fiel na vida dele. Então, queridos, eu não sei como você tem conduzido sua vida até então. Eu não sei o que tem representado para você sair de casa e vir num culto no domingo à noite, na quinta-feira, na célula, mas entenda uma coisa: Deus está plantando no seu coração aquilo que Ele deseja que você colha na tua vida. Deus está plantando no teu coração aquilo que Ele espera ver produzindo através de você. Deus está querendo te prosperar, Deus está querendo te libertar, Deus está querendo te alegrar, te restaurar e fazer tudo isso para te preparar para o encontro com Ele nos céus. Então, eu creio que a palavra de Deus liberada na tua vida vai mudar a tua história. Hoje é apenas uma preparação. Nunca mais perca uma palavra de Deus, nunca mais se distraia com a palavra de Deus, porque ela vai germinar na tua vida e ela vai produzir resultados. Amém? Fica de pé nesse momento. A Bíblia fala que aquele que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende, e frutifica e produz a 30, a 60 e a 100 por um. Eu não sei
qual é a palavra que você está precisando hoje, mas eu sei que ela já foi liberada aqui nessa noite. Se você ouviu ou não, depende de você. Mas se você ouviu essa palavra, a partir de agora, nós vamos regá-la através da oração, para que ela comece a germinar no seu coração. E o diabo não roube de você ali, quando você sair nessa porta. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja, que é como esse tipo de solo, terra boa. A igreja do Senhor é terra boa, é terra que compreende a tua palavra, é terra que frutifica, é terra que, quando ouve a tua palavra, já se abre para a colheita, porque o Senhor não fala algo sem que o Senhor esteja querendo derramá-lo sobre nós. Ó Deus, quantas pessoas chegam na tua casa sofrendo, quantas pessoas olham para o horizonte e só veem obstáculos, quantas pessoas olham para o futuro e não conseguem encontrar forças para chegar até lá. Mas não é para ser assim. Nessa noite a tua palavra é liberada sobre nós. Canções foram cantadas, declarando que o Senhor é poderoso. Canções foram cantadas, declarando que teremos vitória no lugar que perdemos, que tivemos derrota, que seremos honrados nos lugares que fomos humilhados. Palavras foram liberadas sobre nós. Tudo quanto foi falado nessa noite é aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida, em cada um, dentro da área de necessidade dos teus filhos. Por isso, Deus querido, nessa noite, olha para esse terreno, olha para esse coração. Só o Senhor sabe que tipo de semente precisa ser plantada aí nesse solo. Só o Senhor sabe, ó Deus, que tipo de cultura esse solo será capaz de produzir. Há corações que precisam produzir amor, há corações que precisam produzir perdão, há corações que precisam produzir, ó Deus, mais sensibilidade, há coração que precisa produzir, ó Deus, mais quebrantamento, há corações que precisam produzir fé, há corações que precisam produzir prosperidade. O Senhor sabe o que cada coração precisa. Há corações precisando de paz, de alegria, de cura. Ó Deus, se há pessoas doentes aqui hoje, que a tua palavra de cura seja liberada e comece a germinar e a produzir cura nesse coração. Não sou eu que serei capaz de curá-la, nem ela mesma será capaz de receber cura por si, mas a palavra plantada nesse coração pode germinar cura, pode frutificar cura. Ó Deus, a tua palavra pode restaurar esse casamento, a tua palavra pode liberar, Senhor, essa pessoa da depressão, da angústia. A tua palavra pode abrir porta para este que está desempregado, para este, ó Deus, que está sem saber a saída. A tua palavra pode produzir milagres, milagres. Rebaixar a bandagassura, abaixai. Libera a tua palavra nessa noite, Senhor. Libera a tua palavra sobre o teu filho, sobre a tua filha. Tira esse homem, essa mulher do cativeiro. Coloca um sorriso nesses lábios, ó Deus. Coloca um brilho nesses olhos. Coloque calor nesse coração. Faça, Senhor, esse homem, essa mulher se alegrar diante do Senhor, como se alegram diante da ceifa, como se alegram quando repartem os despojos. Faça com que o teu filho, a tua filha, se alegre diante de ti e pule e adore ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor é Deus que restaura, é Deus que faz milagres, é Deus do impossível. Eu profetizo nessa noite, Senhor, portas abertas. Se você crê, querido, pode ver a porta aberta diante de você. Talvez você está precisando da porta aberta no seu trabalho, na universidade.
Eu sei que a porta se abriu para você hoje. Se você crer, você vai ver milagres. Eu sei que a porta está aberta para o teu casamento ser restaurado hoje. Se você crer, você vai ver uma mudança radical. Eu sei que a porta está aberta para a tua vida financeira experimentar uma mudança. É com você, de querer baixar a manai, que o Senhor fala nessa noite. A porta está liberada para a cura. Você entrou aqui desesperado com essa doença, mas a palavra liberada para a cura vai germinar e vai produzir e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Receba cura, receba cura. Receba cura nessa noite, receba cura, receba milagres, porque os céus estão abertos. Receba a bênção de Deus na tua vida, querido, no nome de Jesus. No nome de Jesus.